Fala investidores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco do Rural 11. É um fundo imobiliário gerido pelo Itaú, na verdade é um fiagro. E antes de nós iniciarmos, preciso deixar claro aquele bom e velho recadinho. Isso aqui não é recomendação de compra ou de venda, eu não sou analista. Esse vídeo é meramente informativo, tá certo? Hoje nós iniciamos também o acompanhamento mensal do Rural 11. É um fiagro que eu gosto muito, tinha ele há muito tempo mesmo. E ele deu uma boa queda nesses últimos dias, né? Está aqui a 0,82 do seu valor patrimonial. Isso nos dá quase 20% de desconto nele, né? Agora temos que avaliar se esse desconto é bom ou o que. E eu já vou adiantar para vocês. Tem uma preocupaçãozinha, uma pimentinha aqui dentro para a gente ficar atento, tá? Então, hoje o fundo está sendo cotado a R$ 8,44, tendo dividend yield de 15,82%. PVP, como eu já falei, de 0,82%. E tem uma liquidez média diária de 3,21 milhões. É até aceitável. A variação hoje é de 20% nos últimos 12 meses, positivos. Mas do seu último pico, deixa eu puxar aqui o gráfico de um ano, o fundo já caiu por volta de 6%, tá? Vamos abrir aqui o relatório gerencial, dessa vez relacionado ao mês de maio de 2026. Deixa eu colocar aquela boa e velha canetinha vermelha. E vamos para lá, né? Destaquei algumas coisas aqui importantes para vocês. O fundo tem aqui uma cota patrimonial de R$ 10,28. Aqui nós temos já a cota com deságio, né? Hoje já está bem mais descontada, já caiu 44 centavos. O último dividendo por cota foi 11 centavos, o que resultou no dividend yield de 15,92. Vamos fazer a conta hoje, né, para ver como é que está. Então, como é que a gente faz para saber essa porcentagem? Vamos dividir 11 centavos dividido pelo preço da cota de agora, que é 8,44, para dar um resultado. Aí você multiplica por 100 e vamos chegar ao yield mensal, que foi 1,30. Agora é só multiplicar por 12, vamos ter ali, né, 15,63%. Então um pouquinho abaixo do que nós temos aqui no Investidor 10. Aqui para baixo, tá? Então o Rural 11 encerrou o mês de maio de 2026 com 88% do PL alocado no crédito agro e tem uma carteira bem diversificada, né? São 59 devedores diferentes. Aqui eles falam que no último mês distribuíram 11 centavos por cota, o que representava 13% ao ano em relação à cota patrimonial e 15,9% em relação à cota de mercado. Eles encerraram o mês com um caixa muito bom de 14 milhões, né? Uma reserva de lucro contábil bem alta. E tem algumas movimentações que ele fez na carteira, né? Ele fez uma alocação no CRA da FS Bio, é uma usina de etanol e milho. É bom que vocês entendam isso aqui, ó, etanol e milho. Então, primeiro ponto, o fundo aumentou um pouquinho na exposição no etanol, né? Etanol de milho, na verdade. É porque nós temos etanol de milho e tem o etanol que é da cana de açúcar, se não me engano. Então aqui é etanol de milho. Então ele aumentou um pouquinho nesse mercado do etanol de milho. E também teve teve aqui de milho que estava sendo negociada com prêmio, segundo no mercado secundário, eles conseguiram comprar aí com esse desconto. Eles também fizeram uma nova alocação no CRA da LAR, tá? Que é uma das maiores cooperativas do país, com atuação no estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, e também compraram com deságio aí no mercado secundário. Aqui nós temos que eles seguem atuando nos casos do Rural 11 que estão com alguma PPD. E aqui é o primeiro ponto que eu quero falar nesse vídeo. O Rural 11 está passando por alguns problemas internos e alguns dos seus devedores estão com dificuldade de pagar a dívida. Então ele está fazendo o PPD, né, que é a provisão de devedores duvidosos. Essa PPD ela sai do lucro contábil do fundo, ou seja, o fundo lucrou, vamos supor, 20 milhões. Nesses 20 milhões, ele precisou provisionar esse mês 6 milhões. Então vai ser reportado para o mercado apenas 14 milhões e os 6 milhões entram como dívidas. Se caso lá na frente, quando terminar esse CRA, o devedor não ficar inadimplente e o fundo não precisar utilizar esse PPD, então esse PPD volta para o fundo como lucro contábil. Se caso já não tiver mais outras inadimplências, que ele precise cobrir com esse valor, tá? E tem uma questão também que tanto na esfera jurídica como no âmbito comercial, eles buscam renegociar os acordos com os devedores para receber os valores devidos. Ele ainda não teve, nesse mês ele não teve decisão relevante, tá? Em relação a esses
esses devedores que estão inadimplentes. Então, do lado macro, eles tiveram recente a notícia da proposta da ampliação da tarefa do governo americano sobre a importação de alguns produtos brasileiros. Aí é que ele traz aqui para o agro, algumas exceções como carne, suco de laranja e hortifruti trouxeram alívio. Por outro lado, açúcar e etanol podem ser impactados e trazer preocupações adicionais para as usinas, que já vinham se preparando para uma safra de margens menores. Então, o que é que eles trazem aqui? Eles falam, nós aumentamos um pouquinho na posição, aqui na parte de etanol de milho, também tem um pouquinho de etanol de cana-de-açúcar. Eles aumentaram um pouquinho a posição nas usinas de etanol. Eles já tinham aqui uma previsão nessas usinas que teriam a safra de margem um pouco menor, ou seja, a safra seria um pouco menor. Então, eles já tinham uma provisão de que o lucro seria um pouco menor esse ano. Quando chegamos aqui embaixo, que a gente consegue, esse ano não, nessa safra, quando chegamos aqui embaixo, eu vou passar logo para a parte aqui da parte do PDD, depois a gente volta lá. Vamos terminar esse tópico logo, para não atrapalhar. Então, eles já tinham essa previsão que teria uma redução da margem da safra, e agora o governo dos Estados Unidos ainda quer taxar o etanol e também o etanol e acho que foi produtos brasileiros, o etanol, o açúcar e o etanol. Então, a previsão é que os agricultores eles tenham menor margem financeira ainda, já que a safra já ia ser menor. E agora tem mais taxas do governo americano, que era um bom importador do nosso açúcar e também do nosso etanol. Então, eu prevenho que o lucro ali vai ser menor nesse ano para estes agricultores. Isso acaba aumentando o risco de que aconteça calote. Pensando nisso, o fundo ele já vinha aqui com um PDD alto, ele vinha sempre provisionando um pouquinho, 0,3 milhões, 0,5. Aí depois em agosto de 25 ele precisou provisionar 6 milhões, depois veio 0,4, 0,5, 0,2. Dezembro de 25, menos 6 milhões aqui que ele precisou provisionar de novo. Aí veio provisionando, aí agora abril de 26 provisionou 5,2 e agora em maio já vem provisionando 2. Aqui tem duas coisas que eu gostaria de destacar para vocês. Então, esses valores aqui totalizam aqui 63 milhões. Então, isso aqui está em um caixa do fundo que é para cobrir essas despesas com os provedores duvidosos, caso eles não consigam receber. E a gente consegue ver que o pico máximo aqui foi 6,4 milhões. Depois ele reduziu um pouquinho aqui em abril, então possa ser que esteja diminuindo essa chance de provisão, essa chance de calote. E percebam também que no mês de março e no mês de maio, que foram os meses mais típicos, que nós falamos assim, que não estão em relação à média, sem esses picos grandes de 5,2, 6,4 e de 6, foi um dos menores valores de provisão. Então possa ser que realmente eles estão tendo uma diminuição desse risco de calote. Porém, a gente precisa mesmo ficar atento no próximo relatório gerencial, nos próximos, na verdade, que é para a gente ver como é que vai estar a situação do fundo em relação a essa safra um pouco menor e também a taxação do açúcar e do etanol brasileiro pelo governo dos Estados Unidos. Então isso aqui é bem preocupante, porque pode precisar aumentar a provisão. E se ele aumenta a provisão, ele tem uma redução nos lucros. A gente quer ver uma coisa? Vamos tirar esses aqui. Em dezembro de 25, ele teve uma receita de 22,7 milhões. Só de CRAs e CRIs foram quase 15 milhões. Teve um pouquinho de caixa, a receita de caixa. Aí tiveram outros resultados, por exemplo, derivativos, rendimentos de fiagros e outros, total que eles não explicam esses outros. Então, deu um total aqui, diminuindo aqui com a despesa, 1,8, a gente diminui aqui 0,2 do PDD. Então, nós tivemos aqui um total de 19 milhões de lucro contábil, o que vai nos dar 12 centavos por cota, e eles distribuíram 11 centavos por cota. Até aí super tranquilo. Agora, quando chegou aqui nesse mês, vamos trazer um mês para cá, aqui no mês de abril, eles tiveram 19 milhões de receita, tiveram 8 milhões somente dos CRAs. Aí você vê, se aqui teve 14, aqui teve 8, caiu em 50%, então quase 50% na verdade. Então teve algum problema aqui com o CRA, que não conseguiu pagar. Então o que foi que ele precisou fazer? Precisou provisionar um valor. Então foi menos 5,2 milhões
que deveriam entrar nesse lucro contábil. Sabe quanto é que isso aqui ficaria? Ficaria mais ou menos 8, 10, 13,2 milhões de rendimentos aqui, de receitas advindas dos CRAs. Então esses rendimentos aqui tiveram que vir para o PDD. Então diminuiu o lucro contábil do fundo, aí veio aqui 11,7 milhões, o que gerou por cota 0,03 centavos. Aí ele teve que utilizar um pouquinho aqui da reserva, que foi para poder distribuir aqui o 0,11. Então, como eu falei, a gente precisa estar atento a essa questão. Olha aqui, ó, esse mês agora que ele não precisou fazer uma provisão tão alta, ele teve uma receita de CRAs de 12, uma receita total de 18,5, aí a receita dos CRAs e CRIs já veio 12. Se ele tivesse que provisionar mais uma vez 5 milhões, 12 menos 5 dá 7. Então ele só teria aqui 7 milhões, iria bater aqui praticamente 2 milhões, ia dar 5 milhões o lucro líquido. A receita, o resultado contábil, né? Ali, então ia cair bastante, só que ele não precisou fazer essa provisão. Então já resultou aqui em 16,6. Foi bem mais alto, só porque não precisou provisionar nesse mês, já foi bem mais alto. Também cresceu um pouquinho aqui o CRI, né? E possa ser que eles estão conseguindo reverter um pouquinho dessa questão aí dos CRAs que estão um pouco inadimplentes e também com esses riscos. A gente precisa ficar atento, né? Como eu falei, é preocupante essa questão aí dos Estados Unidos e também desses CRAs. Para baixo aqui a gente não tem muito que a gente possa falar, a não ser isso aqui, ó. Como eu tinha falado, né? Já temos aqui essa perspectiva da taxação do açúcar e do etanol pelo governo dos Estados Unidos, e isso representa 12% da receita do fundo. Então 12% da receita do fundo pode estar comprometida. Depois disso nós temos os pulverizados do agro, que aqui depois produtos rurais como grão e pecuária, fiagras de terras e tal, que vai complementando o resto da carteira. E a exposição por tipo de garantia, 41% da carteira está atrelada aqui como garantia terra. Mais uma vez, são mais duas coisas que eles falam que já citaram lá em cima, né? Que são 19 devedores, tem um valor médio por devedor de 24 milhões, então os top 5 devedores chegam a 20% do PL, e é isso aí. Vamos continuar acompanhando o fundo, né? Hoje já iniciamos nosso acompanhamento mensal, então a gente fica observando e qualquer coisa eu trago para vocês, né? Se caso acontecer algum problema aqui, mês que vem a gente vai conseguir ter acesso a DRE e ver o quanto impactou aqui no resultado do fundo. Por enquanto, eu vou diminuir a posição. Se eu não me engano, o meu máximo do Rural 11 é 10 ou 15% do PL da carteira. É uma carteira bem nova, então a gente vai diminuir os aportes nele e começar a deixar mais robusto aos outros fundos, para a gente poder diminuir o PL do Rural 11 dentro da nossa carteira e diminuir também o risco, porque eu não quero estar muito exposto tendo essas notícias de agora. Agora, se ele reverter o quadro, né, com certeza o fundo vai decolar e bem decolado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.